Em uma era em que o horror digital já começava a dominar o gênero, VHS 2012 surge como um resgate brutal daquilo que o cinema de terror dos anos 80 e 90 tinha de mais assustador. O desconhecido registrado em fitas antigas, a sensação de estar vendo algo que jamais deveria ser visto. Dirigido por um grupo de cineastas independentes, incluindo Ada Wingard, David Bruckner e T. West, o filme é uma antologia de terror que costura 6 histórias diferentes através de uma trama central que parece saída diretamente de um pesadelo analógico. A narrativa principal acompanha um grupo de jovens delinquentes contratados para invadir uma casa abandonada e roubar uma fita de vídeo específica. No entanto, ao entrarem no local, eles encontram uma sala cheia de televisores e pilhas de fitas VHS, cada uma contendo algo mais perturbador do que a anterior. Conforme assistem ao conteúdo, percebem que estão diante de registros sobrenaturais, assassinatos reais, rituais macabros, fenômenos que desafiam toda a explicação humana. Aos poucos, a fronteira entre o que está gravado e o que é real começa a se desfazer, e as próprias fitas parecem ganhar vida. Cada segmento traz um tipo de horror distinto: o monstro escondido atrás do desejo, o estranho que bate à porta, o encontro com o inexplicável e o castigo inevitável para quem desafia o medo. VHS é uma experiência de pesadelo fragmentado, onde cada história é uma janela para um terror ainda mais profundo, gravado em ruído, estática e sangue. Unindo found footage, câmeras amadoras à estética suja das antigas gravações caseiras, o filme entrega uma sensação autêntica de perigo e realismo, como se o espectador tivesse realmente encontrado uma fita amaldiçoada esquecida no porão. VHS não é apenas um filme. É uma coleção de horrores perdidos, um mosaico de pesadelos que transforma o ato de assistir em uma armadilha. A tela se abre com imagens instáveis, ruídos de fita e uma textura granulada que já anuncia o tom do que está por vir. Somos lançados em um mundo sujo, caótico e sem regras. O universo digital ainda engatinha. E aqui, o terror é analógico, gravado em fita se carrega o peso de algo antigo, algo que não deveria ter sido registrado. Um grupo de jovens delinquentes, filmando tudo como se a vida fosse uma piada, passa os dias cometendo pequenos crimes e registrando suas atrocidades. Eles vandalizam propriedades, assustam estranhos nas ruas, pior, transformam o caos em espetáculo. Não há arrependimento, apenas riso e adrenalina. São filhos da era das câmeras portáteis, e o mundo ao redor é o palco de uma perversão gravada em fita. Tudo muda quando recebem uma proposta misteriosa: invadir uma casa isolada e recuperar uma fita VHS específica. A promessa é simples: entrar, pegar a fita e sair. Mas a recompensa financeira é alta o suficiente para calar qualquer dúvida. Eles partem à noite, com lanternas e câmeras ligadas, rindo e debochando do perigo, sem saber que estão prestes a atravessar um limiar do qual não há retorno. Ao entrarem na casa, o silêncio os engole. O lugar está escuro, repleto de poeira e cheiro de mofo. As paredes são cobertas de fitas VHS empilhadas, monitores antigos piscam com imagens sem sentido, e no centro da sala, um homem morto, sentado diante de várias telas, parece assistir a algo mesmo depois da morte. Os jovens se espalham, tentando entender o que estão vendo, mas a curiosidade vence o medo. Um deles decide colocar uma das fitas para rodar. A imagem chia e o primeiro registro começa. É aqui que a antologia realmente se abre. Cada fita é um fragmento de horror, uma janela para um pesadelo autônomo, e todos parecem interligados por uma energia invisível. A primeira história, intitulada Amateur Night, começa como uma típica noite entre amigos. 3 rapazes, bêbados, barulhentos com uma microcâmera escondida em um óculos, saem em busca de aventuras, conquistas. Eles riem, fazem piadas, planejam registrar tudo, até que encontram 2 mulheres em um bar. Uma delas, tímida e de olhar fixo, repete uma frase com voz doce e perturbadora: "E like you." A princípio, parece apenas uma garota excêntrica, mas há algo na forma como ela observa, imóvel, que deixa o ar mais denso. Eles a levam para o quarto de hotel e o clima se transforma. A câmera continua filmando, mas o que era diversão se torna pesadelo. A mulher revela algo inumano,
Suas unhas se alongam, os olhos escurecem, e sua pele muda de textura. Um dos rapazes tenta fugir, mas é inútil. O corpo da criatura se retorce, revelando um ser alado, primal, um pesadelo de carne e instinto. A criatura rasga a garganta de um deles, arranca o outro da cama, e o último, o homem com os óculos, é arrastado para fora do quarto, gritando em desespero, até ser levado pelos ares. A câmera cai, e a fita termina com o som de ossos quebrando e um último sussurro, e like you. De volta à casa, os delinquentes estão em choque. Riem, mas o nervosismo é evidente. Algo nas fitas os atinge em um nível profundo, um medo que não sabem explicar. Eles trocam de fita. O segundo registro, Second Onemon, é mais calmo, mas não menos inquietante. Um casal jovem viaja de carro pelo interior dos Estados Unidos. A câmera, agora em mãos amadoras, acompanha os dias comuns, motéis baratos, conversas triviais, paisagens desertas. Mas há algo de errado. Durante a noite, alguém entra no quarto enquanto eles dormem. A câmera, que estava sobre o balcão, agora é manipulada por uma terceira pessoa. Ela se aproxima, observa o casal, passa a faca levemente sobre o rosto da mulher e vai embora. No dia seguinte, o casal não percebe nada. O clima entre eles piora e a viagem se torna tensa. O homem parece distante e a mulher evita olhá-lo nos olhos. À noite, a figura misteriosa retorna. A faca volta a aparecer, mas desta vez há sangue. A mulher desperta com um golpe no pescoço do marido, o corpo sendo arrastado para fora. E então a revelação final. A pessoa por trás da câmera era uma cúmplice, uma amante. As duas se beijam diante da lente antes de desligá-la, deixando a fita coberta de sangue e ruído. A cada fita, a atmosfera da casa se torna mais pesada. Os jovens começam a se perder dentro dos cômodos. Luzes piscam, sons se arrastam pelos corredores, e o homem morto na poltrona parece mudar de posição. As televisões ganham vida por conta própria, e o medo começa a substituir a arrogância. Mas eles não param. Um deles, fascinado, coloca mais uma fita. E dessa vez, o horror assume um tom ainda mais surreal. O ruído da fita volta. As linhas estáticas cortam a tela e o som de respiração pesada se mistura com o chiado analógico. Um dos jovens, agora pálido e inquieto, insiste que precisam parar. Mas outro, com os olhos fixos nas telas, sussurra que ainda mais fitas, mais segredos. Ele parece fascinado, como se algo dentro daquelas imagens o chamasse. Eles encontram uma terceira gravação. A etiqueta está quase legível, e a fita parece gasta, deformada pelo tempo. Ainda assim, decidem reproduzi-la. O novo vídeo começa em um lago calmo, sob o sol. Um grupo de amigos, 2 rapazes e 2 moças, chega para um acampamento. A câmera se move entre risadas, bebidas e flertes, o típico clima de férias de verão. Mas há algo estranho. A mulher que grava o vídeo comenta, de forma nervosa, sobre um incidente que aconteceu da última vez. Ninguém quer falar sobre isso. E é aí que percebemos, esse lugar guarda algo que não deveria ser lembrado. Logo, as cenas se tornam desconfortáveis. Um dos rapazes encontra uma mancha de sangue seca em uma pedra. O outro acha uma fita VHS enterrada próximo à margem. Eles a colocam na filmadora e veem imagens tremidas de pessoas sendo mortas naquele mesmo local. O som de uma risada distante ecoa entre as árvores e o clima muda de repente. Quando anoitece, os gritos começam. Uma figura surge entre os arbustos, um borrão humano, mas com o rosto distorcido, como se o próprio vídeo não conseguisse captá-lo direito. A criatura se move rápido, aparecendo em um frame e desaparecendo no seguinte. O terror é quase subliminar, e a sensação é de estar sendo observado de todos os lados. Um a um, os jovens são caçados. A câmera cai no chão, gira, e o que vemos é um corpo sendo arrastado para dentro da mata. O sangue espirra na lente. O último sobrevivente tenta fugir, tropeçando e ofegando, até ser atingido pelas costas. Quando a câmera volta a focar, o monstro parece olhar diretamente para nós.
e por um instante parece consciente de estar sendo filmado. A tela apaga, deixando apenas o som de fita sendo rebobinada. De volta à casa, o grupo que assiste está em pânico. Um deles desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar, e o corpo do velho na poltrona agora está deitado no chão, em posição diferente. A tensão cresce e o medo finalmente toma conta. Mesmo assim, outro vídeo é inserido. A imagem começa com uma chamada de vídeo entre um casal, uma jovem chamada Emily e seu namorado. Ela mora sozinha, em um pequeno apartamento, e parece nervosa. Diz que coisas estranhas têm acontecido. Arranhões nas paredes, passos à noite e uma sensação constante de estar sendo vigiada. Ele, tentando acalmá-la, pede que ela mostre o quarto pela webcam. A câmera treme enquanto Emily anda pelo apartamento. O som de estática aumenta e, por um segundo, uma sombra atravessa o corredor. Ela jura ter visto alguém, mas quando volta o laptop, não há nada. Dias se passam, em cortes rápidos de chamadas noturnas, e as coisas só pioram. Surgem feridas em seu braço, ela diz sentir algo crescendo dentro dela. O namorado, sempre calmo, a convence a usar a câmera para mostrar o que está acontecendo. Emily, desesperada, posiciona o notebook em frente ao espelho e tenta abrir a ferida. O grito que se segue é sufocante. Algo se move sob a pele, como se houvesse vida ali dentro. Ela corta, o sangue escorre, e o namorado, do outro lado da tela, apenas observa com frieza. Então, o choque final. Ele não está em outro estado, como dizia. Está ali, no mesmo apartamento. Ele surge por trás dela, com outros homens, enquanto ela desmaia. Eles a examinam, como se fosse uma cobaia descartável. O tom é clínico, frio, quase alienígena. Antes de desligarem a câmera, ele envia uma mensagem para outra mulher. Você é a próxima. A fita termina, mas a casa dos invasores parece ter mudado completamente. O silêncio agora é absoluto. Apenas um dos jovens ainda está acordado, andando entre os cômodos, chamando pelos amigos. Mas o que ele encontra é o corpo de um deles, caído no corredor, e rastros de sangue levando até o porão. Lá embaixo, o velho que estava morto não está mais onde deveria. Sem perceber, o último sobrevivente coloca a fita final. A tela pisca e abre com a data, 31 de outubro de 1998. Um grupo de amigos, vestidos para o Halloween, dirige animado até uma festa. Um deles usa uma câmera em forma de capacete, registrando tudo de forma caótica. As risadas, o álcool, as brincadeiras, tudo parece leve. Mas quando chegam à casa da suposta festa, há um clima diferente. O lugar está deserto, escuro, e as luzes piscam. Eles acham que chegaram cedo demais, e mesmo assim entram, gritando Happy Halloween pelas escadas. Conforme exploram a casa, seus estranhos ecoam, batidas, vozes, passos vindos do sótão. O riso se transforma em inquietação. Quando sobem, encontram algo que congela o sangue. Uma mulher amarrada e um grupo de homens ao redor dela, entoando uma espécie de ritual. A mulher grita por ajuda. Os rapazes pensam que é uma encenação, até que os corpos começam a flutuar, sendo arrastados por uma força invisível. As lâmpadas explodem e as paredes tremem. Apavorados, eles tentam fugir, mas a mulher implora que as soltem. Um deles corta as cordas e ela desaba nos braços do grupo. A casa inteira começa a desmoronar. Portas batem sozinhas, vozes demoníacas ecoam e mãos surgem das paredes. O caos é absoluto. Eles correm com ela até o carro, sem olhar para trás. A câmera captura o momento em que saem da cidade, ofegantes. No rádio, uma notícia fala sobre desaparecimentos recentes de um culto misterioso. A mulher parece desorientada, murmurando palavras desconexas. Quando o carro para por causa de um bloqueio, eles percebem que algo não está certo. Ela olha para eles com olhos vazios e começa a desaparecer em meio à névoa. De repente, o carro é cercado por sombras, as janelas se estilhaçam e o grito final se mistura ao som de uma fita sendo engolida pelo videocassete.
A imagem volta para o quarto da casa principal. A câmera, caída no chão, mostra o último invasor. Ele está ferido, tentando escapar. A tela pisca, e por um instante vemos o velho da poltrona em pé atrás dele, o rosto morto, mas o corpo em movimento. Ele cai, e o VHS continua gravando até o fim da fita, mostrando apenas o chão coberto de sangue e as televisões chiando no escuro. O filme termina com um corte seco, sem créditos, sem som, apenas o estalo da fita parando. É como se o próprio mal tivesse sido registrado, e cada espectador, ao assistir, fizesse parte da maldição. VHS 2012 é uma antologia que redefine o found footage, costurando pesadelos caseiros, terror psicológico e sobrenatural em uma só fita. Cada história é uma faceta do medo moderno, voyeurismo, tecnologia, culpa e o limite entre realidade e gravação. Com direção de talentos como Adam Wingard, Tim West e David Bruckner, o filme virou um marco do horror independente dos anos 2010, sujo, visceral e absolutamente perturbador. Simone Barré é um dos nomes mais recorrentes no cinema de terror contemporâneo, conhecido tanto por atuar quanto por escrever roteiros marcantes no gênero. Ele aparece em VHS 12, 2013, continuação direta da antologia que levou o terror em formato found footage a outro nível, misturando horror e comédia com segmentos ainda mais intensos e sangrentos. Antes disso, brilhou como roteirista e ator em Você é o Próximo, 2011, um terror de invasão domiciliar com pitadas de ação, onde uma família é atacada durante o jantar e a sobrevivência depende de reações brutais e inesperadas. Barré também explorou o lado sombrio do mistério adolescente em Maldição da Escola Edelvine, 2021, onde jovem descobre segredos macabros em uma escola prestigiada. Em VHS 94, 2021, ele retorna ao formato que o consagrou, contribuindo com um dos segmentos mais elogiados, repleto de horror visceral e a atmosfera apocalíptica. Já em O Hóspede, 2014, mistura ação e suspense num filme sobre um misterioso ex-soldado que se aproxima de uma família, trazendo segredos mortais à tona. Recentemente, Barré escreveu e atuou em Azael, 2024, um terror de ação repleto de tensão e simbolismo religioso, e também participou do sucesso Godzilla e Kong, O Novo Império, 2024, expandindo seu alcance para o cinema de ficção científica e ação em larga escala. Sua trajetória também inclui participações em Bruxa de Blair, 2016, uma continuação moderna e angustiante do clássico do terror em formato documental, e Contágio Letal, 2003, onde o pânico e a paranoia se espalham como uma infecção mortal. Barré participou ainda de Força Maligna, 2009, de Tom Sobrenatural e do bizarro Frankie Fish, Criatura Assassina, 2004, um terror sci-fi sobre monstros anfíbios em um pântano. Em Os Últimos Sobreviventes, 2014, mergulhou num cenário pós-apocalíptico repleto de tensão e humanidade. Além disso, esteve no documentário Porque Terror, 2014, refletindo sobre o fascínio do público pelo medo, e no misterioso Sempre Brilhe, 2016, uma história sobre ambição, inveja e loucura ambientada no submundo artístico. Já Hannah Fierman, que conquistou o público como a assustadora e enigmática mulher alada de VHS, seguiu sua carreira em papéis igualmente intensos e sombrios. Em Siren, 2016, ela reprisa e expande o papel da criatura sobrenatural que marcou sua carreira, desta vez em um longa que aprofunda sua origem e seu lado mais trágico. Em A Intrusa, 2014, vive uma figura envolta em mistério e terror psicológico, enquanto em Saint Agatha, 2018, encara um convento opressivo e repleto de segredos religiosos. Hannah também aparece em 24 Esposures, 2013, um thriller policial de estética provocante sobre erotismo e crime, e em I'll Be Watch, 2023, um suspense moderno sobre vigilância, isolamento e medo. Sua presença magnética e olhar enigmático fazem dela uma figura marcante no horror independente. Por fim, Tim West é um dos diretores mais admirados da nova geração do terror, responsável por revitalizar o gênero com estilo autoral e narrativas lentas, porém impactantes. Em Machine,
2024, ele encerra sua trilogia com Mia Goth, continuando o universo de X, A Marca da Morte, 2022, e pelo 2022. Dois filmes que exploram ambição, fama e loucura com estética rétro e um terror psicológico devastador. West também é o criador de A Casa do Demônio, 2009, um dos melhores exemplos do slow burn horror, onde o terror cresce de forma sutil e perturbadora, e de Hotel da Morte, 2011, sobre funcionários assombrados por fantasmas em um hotel prestes a fechar. Em O Último Sacramento, 2013, o diretor mergulha em um culto religioso sinistro, explorando o fanatismo e a manipulação com realismo documental. T. West também assinou Cabana do Inferno 2, 2009, uma sequência com humor ácido e muito sangue, e surpreendeu ao dirigir O Faroeste no Vale da Violência, 2016, mostrando sua versatilidade a misturar ação e estética clássica do gênero. Antes disso, ainda dirigiu Ataque dos Morcegos, 2005, um slasher leve, mas curioso, que já indicava sua paixão pelo terror. Esses três nomes, Simone Barrett, Hannah Fierman e T. West, representam o coração pulsante do terror moderno, criadores e intérpretes que não têm medo de ousar, misturando sangue, tensão e originalidade. Suas obras, repletas de experimentação e atmosferas densas, mostram porque o gênero segue vivo, assustador e fascinante até hoje. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, são as emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.